mais completa que a nossa, porque além dele ser clínico, trabalhar com o pessoal da tireoide lá, ele é peixe da doutora Helena Nader. Ele sabe tudo de matriz extracelular, né, João? João fez alguns trabalhos com o Ed lá na com a escossomose, não foi, Ed? Foi com ácido hialurônico, a gente fez umas coisas legais, faz um tempo já. Ele participou de umas teses, umas dissertações aqui de pós-graduação. É isso aí, João? É isso aí. Acho que doutor, já está gravando. Quando o senhor quiser... Desculpa. E tem publicação também aí com a Gastro, né, Maria Lúcia? Tem, lógico. Tem com o grupo do Paris, né? Exatamente. Que o doutor Eu pensei que o João fosse o João Roberto de Sá. O João Roberto de Sá é do diabetes. Pois é, mas quando eu vi o João Roberto, eu digo, nossa, deixar que é o João? Que há uma mas seja bem-vindo, você também, viu? Obrigado. Há uma dinastia de João Roberto lá no endócrino. O João de Sá é o segundo, eu já sou o terceiro. João Roberto. Tem o João Roberto de Lorena, né? Isso, que foi para Lorena. R2. Era João Roberto também. É uma dinastia, só gente... Só nobreza, só nobreza. Só top. Doutor Edu, quando puder começar, já está gravando. Vamos lá? Pode começar, então. Pode começar. A Perla, acho que comanda a discussão aí, vai parando conforme... Tudo bem, Perla? Pode ser, tudo bom. Tudo ótimo. O Caio vai discutir os aspectos anatomopatológicos, hein? Ok. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Lúcia, eu sou residente da Gastroenterologia da Santa Casa de São Paulo e hoje eu vou apresentar um caso que a gente acompanhou lá no nosso serviço. Uma mulher de 27 anos com quadro agudo de icterícia, diarreia e palpitações. Bom, então, para começar o nosso caso, a gente tem uma paciente do sexo feminino, natural de Alagoas e procedente aqui de São Paulo há 10 anos, parda e funcionária doméstica. Ela deu entrada no nosso serviço com uma história de 20 dias da internação de um quadro de dor abdominal difusa, em cólica, sem irradiação, com piora depois das refeições, associada a vômitos pós-prandiais, colúria, diarreia líquida intermitente e icterícia, que se iniciou nesse período dos 20 dias, junto com os demais sintomas. A paciente referia que percebeu a esclera ficando amarelada, primeiro de forma mais leve e depois de forma mais intensa. Ela referia ainda episódios diários de febre de até 35,5 aferidos em casa. Ela relatava ainda uma perda ponderal não intencional de 10 quilos nos últimos 5 meses, associada a episódios de palpitação e taquicardia em repouso e também queda de cabelo no mesmo período. De antecedentes pessoais, a paciente não tinha nada digno de nota, não tinha vícios, não era etilista, não era tabagista, não fazia uso contínuo de medicações, não tinha feito uso recente de nenhuma medicação, chá, suplementos, nenhuma substância. E de antecedentes familiares, ela também não tinha antecedentes familiares conhecidos para nos relatar. No exame físico da admissão, a paciente estava em bom estado geral, corada, desidratada 1 cruz, ictérica 2 cruzes, acianótica, afebril, lúcida e orientada. Ela tinha uma pressão arterial de 10/6, estava taquicárdica, com uma frequência cardíaca de 112, pesando 45 quilos para uma altura de 1,60, então com IMC de 17,5. A órbita tinha uma discreta retração palpebral com edema periorbitário, tinha uma tireoide difusamente aumentada, sem nódulos palpáveis, cardiovascular e aparelho respiratório sem alterações, exame físico abdominal também sem alterações e extremidades sem alterações. Alguém quer fazer algum comentário, alguma discussão? Doutora Perla, quer falar alguma coisa? Vamos fazer as hipóteses aí? Isso. O Henrique está na reunião? Claro, professor. Então, vamos tirar o Henrique, vamos fazer o Henrique hoje, em vez de ser a Fernandinho, o Henrique vai...
Então, professor, na verdade, me chamou a atenção esse quadro de icterícia, colúria e essa dor abdominal que essa paciente tem há 20 dias. Contando a história, me pareceu talvez relacionada a alguma litíase biliar, talvez seja uma das hipóteses. E a outra hipótese que me chamou a atenção foi essa perda de peso, acho que tem uma queda de cabelo também, que a Lúcia falou, né? E me chama a atenção essa taquicardia numa paciente. E essa taquicardia, essa perda de peso e essa queda de cabelo. E aí, pensando que temos endócrinos na reunião, né? Talvez também tenha alguma coisa relacionada a um hipertiroidismo. Seria o envolvimento hepático no hipertiroidismo, Henrique? Tem, professor. Tem, porque eu lembro que a gente já discutiu em alguma reunião, mas eu lembro que tem sim. Não? Alguém quer ajudar o Henrique aí? Fernandinha? Manifestações hepáticas no hipertiroidismo, seria isso? A nossa hipótese aqui? Chegaria a ter uma icterícia? Eu acho que pode sim, doutor. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que eu me lembro de alguma coisa sobre um prognóstico não muito favorável, se for mesmo uma alteração de tireoide da paciente, um prognóstico não muito favorável se tiver aparecimento de icterícia, com alteração de enzima hepática. Mas eu pensaria a mesma coisa também do Henrique. Ela tem aquelas alterações oculares. Eu acho que me perguntou aqui, eu acho que foi a Falzani. Ela tem alterações oculares também, que mudaria mais o hipertiroidismo, como uma hipótese, né? Exatamente. Eu vi a perguntinha, ela tinha essa discreta retração palpebral, edema periorbitário, ou seja, tinha algumas alterações que induziam a gente a pensar já numa alteração tireoidiana. Então poderiam ser duas coisas, um hipertiroidismo com um quadro de icterícia esclarecer febril, que poderia ser pela dor, um quadro de litíase coledociana, né, com colangite secundária, porque ela estava fazendo febre, e eventualmente uma coisa só, né, um envolvimento hepático no hipertiroidismo. Alguém faria outra hipótese, alguma coisa? Ou a gente vai perguntar para a doutora Maria Lúcia se ela concorda com a gente? Não, eu concordo. Os sintomas todos apresentados lembram muito, né? Uma descompensação da tireoide, um hipertiroidismo. Tem essa febre, né? Com uma icterícia. Sempre que tem febre e icterícia, ou isso que o Edu falou, de ter uma litíase complicada com uma colangite, com uma infecção, ou algum outro quadro infeccioso, né? Aí que pode ser viral, que pode ter alguma outra característica, e aí estaria associado a esses sintomas gerais, né? A gente tende sempre a pensar numa coisa só, mas podem ser dois diagnósticos aí. Chama nosso clínico de plantão. Eu concordo também, doutora. Eu acho que essa paciente ela tem todo o espectro de uma doença tiroidiana com hipertiroidismo, né? Ela tem essa... parece que é um exoftalmo, né? Um bócio difuso, uma perda ponderal, né? Involuntária, com uma frequência cardíaca de 112, e essas manifestações digestivas com evacuações com número de frequência maior, entram nesse conceito clínico, né, do hipertiroidismo, da tireotoxicose. A pergunta que fica é, será que ela tem uma tireotoxicose ou ela está fazendo uma tempestade tiroidiana porque tem febre, temperatura de 38,5, enfim, né, será que ela preenche aquele score, né, aquele índice de Bush, né, que se coloca ali várias variáveis para preencher, né, o score, se ela bate um score de 45 ou mais, isso é bastante provável, se ela bate um score menor que 25 e fica descartado. Então, essas repercussões hepáticas do hipertiroidismo, elas são mais significativas, inclusive, né, na tempestade tiroidiana, mas tanto o padrão de injúria hepatocitária
quanto de colestase são documentados nesses pacientes, né? E aí a gente fica, né? Como ela não estava usando remédio ainda para o hipertiroidismo, a gente não pode colocar hepatotoxicidade das tionamidas, né? Então, parece que é uma expressão clínica de um hipertiroidismo, né, descompensado. Então, ficaria aí. Oi, João. E aí? Os clínicos estão indo bem? Opa, O endocrinologista pensaria diferente. Não, super bem. Eu acho que o quadro ele é bem característico, né? Uma mulher jovem, 27 anos, com bosta difusa, essa retração palpebral que já caracteriza uma oftalmopatia, né? Autoimune provável. Então, a etiologia deve ser mesmo uma doença de Graves. E, como o Gama comentou, muito provavelmente ela preenche o critério de Burch-Vartovsky aqui, para caracterizar uma crise tirotóxica ou tempestade tiroidiana nesse caso. Nós, na prática, na endocrinologia, toda vez que a gente tem um quadro de hipertiroidismo com descompensação de ao menos um órgão ou sistema que possa comprometer a vida do paciente, a gente já considera, a princípio, uma tempestade tiroidiana, né? Então, é melhor pecar pelo excesso do que correr o risco de não fazer o diagnóstico, porque a mortalidade, se o paciente não for tratado da maneira adequada, ela pode ser bem alta. Fazendo uma continha rápida aqui, pela frequência cardíaca, a temperatura que ela mencionou, de 38,5, e o acometimento de icterícia, ela já tem 45 pontos no critério de Burch-Vartovsky, então já preencheria o critério só com esses parâmetros. Agora, em relação à hepatopatia, realmente o Gama tem razão. O mais comum da gente observar de envolvimento hepático é quando o paciente já tem o diagnóstico de hipertiroidismo, está usando os antitiroidianos, e num percentual que felizmente é pequeno, certo, de 0,1% dos pacientes, eles podem ter uma hepatite medicamentosa, tanto com o tapazol quanto com o propiltiuracil. Mas também tem sido descrito mais raramente uma hepatotoxicidade desenvolvida pelo próprio tirotoxicose, né? Parece que nessas condições, ou em algumas condições, o fígado pode sofrer uma hipóxia por conta do excesso de T3. Isso é bastante controverso, porque, em geral, são pacientes mais graves, que podem ter outras condições subjacentes aí, como uma hepatomegalia por uma insuficiência cardíaca, desnutrição mesmo, né? Porque o hipertiroidismo é uma doença hipercatabólica, mas eventualmente poderia ser. E, obviamente, tem a possibilidade, como a Lúcia bem comentou, de ter duas coisas, né? A gente é treinado para pensar em uma causa única, mas nos pacientes com tempestade tiroidiana é relativamente comum o aparecimento de fator predisponente. E, em geral, nos tempos modernos, esses fatores predisponentes envolvem infecção associada. Em geral, respiratória, mas intestinal também poderia fazer parte. Perla, você que conduziu lá na Santa Casa, ou você fez interconsulta? Na verdade, esse caso, ele foi internado para a clínica médica e a endócrino, e nós, né, da gastro, a gente ficou acompanhando como interconsulta essa paciente. Vocês pensaram alguma coisa diferente nessa primeira abordagem ou não? Não, o nosso raciocínio foi mais ou menos o mesmo, tudo levando a gente a pensar realmente numa tirotoxicose, e como ela não tinha nenhum antecedente de hepatopatia prévia, então a gente pensou na associação mesmo, da alteração hepática secundária ao quadro da tirotoxicose, mas não descartando a possibilidade de qualquer outro evento, qualquer outro quadro infeccioso que pudesse estar desencadeando, né, ou descompensando a paciente. Alguém quer comentar alguma coisa antes de irmos para os exames laboratoriais? Eu queria só fazer uma pergunta para o doutor João.
essa injúria hepatocitária na tireotoxicose, na tempestade tiroidiana, inclusive, é pela ação direta do T3, lesando organela hepatocitária, mitocôndria e etc. Gama, essa questão ela é bem controversa, né? Mas a hipótese que existe é isso mesmo, né? Que é o efeito do T3 levando a uma espécie de uma isquemia relativa numa condição extrema, né? De níveis de hormônio tiroidiano bem aumentado. E alguns autores colocam que, quando você coloca variáveis clínicas, por exemplo, idade acima de 45, TRAB elevado e T3 muito elevado, essas variáveis seriam preditoras de maior risco para dano hepático. Isso tem sentido na prática clínica? O senhor tem visto isso? Não. Eu tive, na verdade, um caso único de uma paciente que desconhecia ter a doença de Graves previamente e desenvolveu um quadro de icterícia importante. Na verdade, ela fez uma hepatite fulminante por conta do hipertiroidismo. Ela tinha níveis de T4 acima de 20, para vocês terem uma ideia, acima de 21, T4 livre. E aí eu fiz um determinado preparo lá para a paciente, ela pulou para a segunda da fila do transplante hepático por conta do comprometimento hepático. E eu consegui operar primeiro, fazer a tireoidectomia, fazer um preparo rápido, né, do caso. E 2 dias depois ela acabou sendo transplantada e felizmente está viva, né? Então, essa tempestade tiroidiana, Gama, pelo que a gente percebe no nosso dia a dia, ela não tem muita associação com os níveis de T4 livre. Então, pode ser que tenha uma predisposição individual de alguns indivíduos e que alguns podem desenvolver a hepatopatia ou não. De qualquer forma, é um evento muito raro, né, da gente observar. Beleza. Vamos em frente, doutora Lúcia. Vamos. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Então sim. Bom, então eu coloquei aqui uma tabela com os exames laboratoriais que foram feitos na admissão. A primeira coluna mostra, então, um aumento importante de aminotransferases, né? Ela tinha uma ST de 2039 com uma LT de 1651, um aumento mais discreto de canaliculares, então uma fosfatase de 138 com uma gama GT de 154, aumento de bilirrubina nas custas de direta, com uma total de 7,3 com uma direta de 5, sem alterações no hemograma, um alargamento de INR, então um INR de 2,03, um TSH suprimido de 0,01, um T4 livre 7,4. Então, mostrando aí um padrão hepatocelular, né, da lesão. A segunda coluna da tabela, a paciente ainda estava em investigação, não tinha sido tomada nenhuma medida terapêutica até esse momento, e mostrava ainda uma elevação importante de aminotransferases, com a ST de 1827, a LT de 1562, canaliculares ainda bem aumentadas, o INR alargado, a bilirrubina elevada também, ainda sem alteração de hemograma, e o T4 desse dia nós não temos a dosagem. Foi a partir daí que foram iniciadas medidas terapêuticas para ela. Henrique. Oi, professor. Suas hipóteses confirmaram? Sim, professor, mas acho que mesmo assim a gente não poderia descartar um quadro, né? Eu acho que fazer toda aquela parte de hepatite aguda, sorologias virais também, né? Lógico, acho que o mais provável é mesmo relacionado ao hipertiroidismo, mas eu acho que também pediria sorologias virais para a gente descartar alguma outra coisa. Porque tá muito alta essa transaminase, né? Muito, muito alta também. Eu ia pedir sorologias virais também, porque eu não sei se aumentaria tanto assim, né? Essas transaminases, se fosse uma festilotóxica, assim, propriamente dita, né? Concordo bem. Uma maior que P, com INR prolongando, parecendo também que o João Roberto ia ver um segundo caso aí de hepatite aguda grave, né, João? E esse O maior que P é interessante por causa desse comentário que o Gama fez,
que eventualmente você pode ter a mitocondriopatia, né? Isso. E nos quadros agudos, quando você tem lesão mitocondrial, tem esse padrão, né, da O maior que B. Então, é interessante. Apesar de muito alto, é sugestivo de uma agressão desse tipo, né? Mais do que um vírus hepatotrópico ou outras causas que teriam um padrão inverso, né? A hora que eu olhei aqui também, eu lembrei da possibilidade, será que essa AST maior do que a LT, né, é injúria mitocondrial, né, apoptose ali celular, fazendo esse predomínio de TGO mais do que TGP, né? Interessante. Ou um distúrbio perfusional de fígado pela própria taquicardia, aí, pelo próprio hipermetabolismo. Chegando pouco sangue na zona 3. Exato, E com perda de função, né? Porque a insuficiência cardíaca da tireotoxicose pode trazer repercussões hepáticas também, de tal modo que você tenha alterações aí dos testes hepáticos, né? É uma boa ideia. O Léo quer falar alguma coisa, Léo? Ô, Edu, não, parabéns pelo caso aí, muito interessante. Eu vi um caso de tireotoxicose, de crise tireotóxica na residência de clínica até, na emergência aí do Hospital São Paulo. E assim, eu predominava clinicamente nela uma insuficiência cardíaca de alto débito mesmo. Eu lembro dessa paciente até hoje sentada com aquela tireoide gigante, com aquele olhar esbugalhado e com a dispneia e praticamente em edema agudo lá. Ela tinha vindo direto da rodoviária para emergência do Hospital São Paulo. Ictérica também, e com provas hepáticas bem alteradas. Assim, eu acho que o padrão mais típico, se eu não me engano, não tem muito típico, mas assim, predomina mais lesão padrão colestático, né? Então, eu também achei a parte hepatocelular um pouco mais intensa do que eu esperava para esse caso, tá? Então, essas aminotransferases um pouco mais altas do que eu esperava. Então, claro que é o recomendado mesmo, me certificaria de que não tenha, inclusive, um fator precipitante para essa crise tireotóxica hepático, né, o inverso, né, uma hepatite aguda, uma viral, ou alguma outra causa para essas alterações de enzimas também. Mas eu acho que o caminho a seguir é esse aí que já foi dito mesmo, né, fazer o diagnóstico diferencial, mas a apresentação dela lembra realmente, encaixa bem na crise tireotóxica. Mas eu vi um caso e ele era bem, predominava uma insuficiência cardíaca de alto débito junto com a crise tireotóxica e com a alteração hepática também. Foi um caso bem, bem interessante, de muitos anos, 2001. Então, vocês fizeram autoanticorpos para hepatite autoimune? Eu acho que a Lúcia vai continuar. Eu interrompi ela na bioquímica só. Quer continuar, Lúcia? Então, vou continuar. Bom, depois dessa bioquímica, foi iniciado realmente o rastreio para a etiologia do acometimento hepático. Foram feitas as sorologias para as hepatites virais, que vieram todas não reagentes. Foram feitas também sorologias para HIV, toxo, citomegalo, Epstein-Barr e VDRL, que vieram todos não reagentes. Depois dessas sorologias, nós partimos para ampliar a investigação com os autoanticorpos. Então, a paciente veio com um FAN reagente, 1/160, com padrão nuclear pontilhado centromérico. Os autoanticorpos antimúsculo liso, antimitocôndria e anti-LKM1 vieram todos não reagentes. Ela veio com antitrab reagente no valor de 4,6, sendo que a referência é até 1,71. E na eletroforese de proteínas, ela tinha um aumento discreto de gama-globulina, com valor de 1,44, sendo a referência até 1,17. Vai que é sua, Gama, comenta o centromérico. Quando eu vi aqui, eu falei assim, vamos deixar a Fernanda fazer um comentário, né? Porque ontem a gente conversou sobre autoanticorpos, mas, na verdade, esse padrão nuclear pontilhado centromérico veio aqui para, né, para um pouquinho, reflete, porque o raciocínio começa a pegar um outro rumo, né? Exatamente, Fernanda. Assim, o anticorpo anticentromérico ele é altamente específico para CREST, né? Altamente específico. E um título moderado, de 1/160. Né? Claro que se ela tem doença de Graves, que é uma autoimunidade, a gente tem que pensar, né, que essa doença autoimune pode carregar consigo
outras autoimunidades. Mas o exame físico dessa paciente já foi descrito anteriormente, a pele era sadia, não tinha fenômeno de Renault, né, não tinha calcinose, não tinha esclerodactilia e muito menos esofagopatia. Então, ela não tinha nenhum critério aparente para síndrome de Crest. No entanto, né, a gente sabe que esses autoanticorpos, que são muito específicos para a autoimunidade, eles exigem um acompanhamento subsequente desses pacientes. Então, se ela tem uma doença de Graves e tem uma autoimunidade, esse autoanticorpo deve, né, ser um ponto de referência para, no acompanhamento subsequente, lá na frente, se essa paciente faz um Renault, começa a fazer disfagia, enfim, né, olha para trás e vê, olha, o anticorpo anticentromédico lá do passado, trazendo a doença aqui no futuro. Né? Então, e esse é um ponto. O outro ponto é ver aquela fosfatase alcalina, né, de 100 e pouco, estava uma vez e um pouquinho o valor de referência, e a gama-GT também que estava alterada. Né? Embora ela tenha mais predomínio de aminotransferase, a gente vê aqui que a fosfatase alcalina 138, 140, uma gama-GT de 154, 149. Será que essas alteraçõezinhas aqui das enzimas canaliculares estão dizendo alguma coisa para que a gente linke ali aquele anticorpo anticentromérico? Acho pouco provável, porque ela tem muito mais enzimas hepatocitárias. Mas esse anticentromérico, ele fica ali como uma reserva para olhar para o futuro. Né? Olhar para o futuro. Eu pensaria dessa forma, doutora Lúcia. Não, infelizmente a gente não conseguiu a dosagem do IgG ainda aí na internação, só a eletroforese. Agora, doutor João, essa fosfatase alcalina, ela poderia ser óssea também, não é? Se numa tireotoxicose, um turnover ósseo ali poderia fazer elevação da isoenzima óssea da fosfatase alcalina, não? Sim, poderia. O aumento do turnover ósseo poderia liberar um pouquinho mais e poderia ter, inclusive, uma hipercalcemia leve. Uma hipercalcemia, né? Sim, né? Sim. Com redução de PTH, inclusive. Perfeito, perfeito. O Gama, só uma observação, você me fez também ficar uma apaixonada pelo fã, então quando eu vi esse fã, eu fui pesquisar, assim, a relação do fã, não só com a alteração hepática, mas relacionada à tireoidopatia. E aí eu vi uma meta-análise justamente que foi feita em pacientes com hipertireoidismo, e hipotireoidismo, com ou não TRAB positivo, e aí o que eles observaram é que o FAM, ele estava presente aí mais ou menos em 18% a 20% dos pacientes com hipertireoidismo, TRAB positivo, e aí você tem diferentes formas de apresentação, homogêneo ou mais comum, mas esse padrão centromérico, ele seria o quinto mais frequente que foi observado, entendeu? Eu fui justamente ver essa possível relação aí. Interessante. É isso mesmo, João? Como é que vocês veem os autoanticorpos? Como é fenômeno? Marcam alguma coisa nessa situação ou não? Lembra um fenômeno de autoimunidade, pode estar relacionado com o fígado, né? Também pode estar associado com o Graves, uma vez que já está comprovado, né, que ela tem doença de Graves com esse TRAB positivo. E eu acho que o raciocínio aqui está indo para uma doença associada, parece uma doença autoimune, né? Hepática junto com a doença de Graves, parece. Gama, só voltando um pouquinho à questão lá da mitocôndria, estava pensando aqui, o T3, ele é um grande desacoplador mitocondrial. Sim. Né? Então, num paciente com predisposição, o fígado vai queimar, né? Queimar, na presença de grandes concentrações de T3. Ele faz um desarranjo da mitocôndria. Né? Sim. Perfeito. Quem mais? A Virgínia está aí? Eu vi ela em algum momento. Doutora Virgínia, está aí? Cibele, vocês também querem comentar alguma coisa? Já viram alguma coisa parecida?
Nada Então vamos... Já falaram bastante coisa, nada por enquanto a acrescentar. Tá. Vamos em frente. Bom, então os próximos exames que a gente tem são os exames de imagem que foram feitos. A paciente fez um ultrassom de abdômen total, que mostrava um parênquima hepático heterogêneo, com aumento discreto de ecogenicidade, uma vesícula biliar com paredes espessadas, provavelmente de etiologia reacional, sem nenhum fator obstrutivo visto no exame. Foi feito também um ultrassom de região cervical, mostrando uma tireoide de dimensões aumentadas e difusamente heterogênea, com parótidas de dimensões e vascularização aumentadas, com ecotextura difusamente heterogênea. E aí ficou interrogado uma tireoidopatia inflamatória ou autoimune. E foi feita também uma ressonância de abdômen total, mostrando um fígado com dimensões normais, contornos regulares e bordos finos, um parênquima difusamente heterogêneo com áreas de alto sinal em T2, associado a edema periportal e perivascular, e pequena quantidade de líquido perihepático, interrogando aí também um processo inflamatório. Alguém quer fazer mais algum comentário? E aí, a imagem ajudou, atrapalhou, confirmou? Essas características de sinal aí, para ela, você chegou a ver alguma coisa? Não? Esse padrão heterogêneo com esse alto sinal em T2? Na verdade, ele estaria mais associado até com uma hepatopatia aguda, né? Um processo inflamatório agudo no parênquima hepático. Associado também a esse edema periportal, perivesicular, ou seja, mais associado ao que a gente até então estava vendo, né, de uma manifestação aguda ali. E aí, Fernandinha, próximo passo. Trata a tireoide e observa. Oi, doutor, fala de novo, desculpa. O que você faria agora? Vai voltar no exame de imagem, Lúcia, que eu estava respondendo. Parece que o fígado não tem muita característica de fígado crônico, né? Parece mesmo quadro agudo, sugerindo ali até um processo inflamatório mais agudo, né? Eu trataria, na verdade, essa tireoide de dimensões aumentadas. Eu trataria, na verdade, primeiro a provável crise tireotóxica da paciente e depois a gente começa a pensar nesse diagnóstico diferencial aí para o fígado. Na hora eu pensei automaticamente em hepatite autoimune por conta da associação, né, de a gente pensar em um quadro autoimune da tireoide. Aí veio aquele fã meio que me deixou meio chateada, mas eu acho que ainda pode ser hepatite autoimune. Eu acho que no final das contas eu ia pedir para biopsiar esse fígado. Não sei se a minha chefe vai concordar comigo, mas os meus chefes, né, na verdade. Mas eu ainda ficava pensando em hepatite autoimune para essa paciente. O teu R igual concorda com você, Fernanda. Muito obrigada. Só lembrar, Fernanda, que lembrar que biópsia nesse momento seria proibitivo para essa paciente, né? Sim, mais pra frente. Visto que ela está numa tireotoxicose, e isso poderia ser um fator decisivo de exacerbação da doença, né? Então, tratar a doença que ela tem agora é fundamental. Depois que ela entrar no estado de eutiroidismo, aí biopsiaria, se necessário fosse, né? Isso aí, doutor. Tratar primeiro o que está causando os problemas atuais da paciente, mais grave, né? E aí, Lúcia, o que vocês fizeram? Bom, então, primeiro de tudo foi definido o diagnóstico de crise tireotóxica e foi optado por iniciar o tratamento com corticoterapia endovenosa. Foi iniciado com hidrocortisona 100 de 6 em 6, com o objetivo de bloquear a conversão periférica de T4 em T3, e foi associado ao beta-bloqueador porque a paciente estava muito sintomática, então, para manejo de sintomas. Depois, no segundo momento, foi realizada a plasmaférese, primeiro de tudo pela dificuldade institucional de definir uma terapêutica definitiva para o quadro tireoidiano, então ficou programado a radioterapia para um segundo momento. Foram feitas 4 sessões de plasmaférese com intervalo de 2 dias entre elas, e depois dessas 4 sessões, aí sim, foi realizada a radioterapia como terapêutica definitiva para o quadro tireoidiano. Alguém quer fazer algum comentário antes do próximo slide? É isso mesmo que faz, João?
o tratamento tem que ser bem agressivo, né? Então, o corticoide, além de bloquear a conversão periférica, né, de T4 em T3, ele poderia ter um efeito aqui benéfico também, porque 5 a 10% dos pacientes com Graves podem ter uma insuficiência adrenal relativa, né? Então, ele contribuiria para isso também. Beta-bloqueador, como a Lúcia comentou, também tem indicação para controle da frequência cardíaca, e também porque o beta-bloqueador ele consegue bloquear a conversão periférica de T4 em T3. Então, tem esse duplo efeito. Na escola, nós não temos muita experiência com plasmaférese, né? A Hemato não deixa a gente fazer muito, a gente gostaria de fazer mais frequentemente do que é feito. E eu não sei, eu tenho, como você pediu, Eduardo, uma apresentaçãozinha mais para frente, mas não sei se eu comento agora, mas para esses casos mais graves, a gente faz um preparo rápido, né? Dando doses relativamente grandes de corticoides, de beta-bloqueador, se o paciente tolerar. Droga antitiroidiana, se possível, né? Aqui um pouco complicado, né? Por conta desse dano hepático já bem evidente. E nós tivemos uma experiência recente, dentro desse contexto aí de Covid, de um paciente com Graves e mal aderente. Ele interrompeu o tratamento, descompensou, foi tratado de novo, fez uma granulocitopenia, 50 neutrófilos, e foi internado, né? Então, não dava para reintroduzir a droga antitiroidiana, nós apostamos em fazer um preparo rápido, e nesse caso a gente usou lítio, porque o lítio consegue bloquear também a organificação e a liberação de hormônio tiroidiano. Então a gente conseguiu em 3 dias um controle bem favorável do paciente, e ele foi submetido à tiroidectomia total, né? Uma outra abordagem que a gente costuma fazer é o próprio iodo frio, né? Iodo inorgânico, Lugol ou iodeto de potássio. Mas aqui o problema seria que, se a opção de tratamento definitivo fosse realmente a radioiodoterapia, não daria para usar iodo frio, né? Porque você inviabilizaria o tratamento depois, né, com iodo 131. Né? Mas, se uma alternativa de tratamento fosse a cirurgia, e vocês estivessem muito bem alinhados com o cirurgião de cabeça e pescoço, você pode usar o iodo, porque o iodo em altas doses, especialmente o de contraste de tomografia, ele, além de bloquear a liberação de hormônio, ele bloqueia a conversão periférica, T4 em T3. E os níveis de T3 total, eles caem pela metade, no espaço de 24 horas, 36 horas. Esse efeito ele é transitório, ele dura 3, 5 dias no máximo, e nesse período o paciente deveria ser tratado definitivamente, no caso com cirurgia, porque senão ele teria um rebote, teria uma exacerbação muito grande da tirotoxicose. Depois você comenta mais no fim, mais no finalzinho, você dá uma revisada para a gente. Comenta. E aí? Foi isso mesmo? Os nefrologistas acompanharam lá. Como é que... Exatamente. A gente, na ocasião, a nossa dificuldade maior seria a cirurgia, né, a tiroidectomia, tanto por questões institucionais, dificuldades todas da programação cirúrgica, mas principalmente até pelo estado da paciente nesse primeiro momento, com coagulopatia mais descompensada, e que, então, na discussão com a equipe lá da endócrina, a gente tinha optado pela radiodo. Só um outro tratamento também que eu, revisando na literatura, que eu achei até interessante, né, como ponte, né, nesse quadro inicial, seria o uso da colestiramina, né, que ela agiria também como um quelante de ácidos biliares,
se ligaria ao T4 e aumentando, então, a excreção fecal do hormônio tireoidiano. Então, tem bastante, achei bastante na literatura falando dessa abordagem inicial, corticoide, beta-bloqueador e colestiramina, e que a gente também não conseguiu estar fazendo lá. Vamos em frente, Lúcia? Bom, então aqui a gente coloca uma tabela com a evolução da paciente nos dias subsequentes. Então, no dia 26 foi quando foi iniciado o corticoide endovenoso para ela, em programação ali para fazer a plasmaférese. Uma vez que foi feita a primeira sessão de plasmaférese, ela já respondeu mais significativamente, com queda mais importante das aminotransferases, da bilirrubina também, e ali ela já estava tendo também queda dos níveis de T4. Depois das sessões de plasmaférese, foi feita a radioterapia no dia 7, ela ainda estava mantendo uma alteração discreta de aminotransferases, mas já bem menos importante do que o quadro que ela entrou. Bom, aí aqui a gente coloca uma tabela mais completa para mostrar que mesmo depois da radioterapia, que foi a terapêutica definitiva para a crise tireotóxica que ela teve, ela continuou mantendo uma elevação discreta de aminotransferases. E foi aí que ficou questionado se todo o quadro hepático dela era realmente relacionado somente à crise tireotóxica. E como ela já estava em condições clínicas para a programação de uma biópsia hepática, né, que ela não estava anteriormente, aí sim foi discutida a realização de biópsia hepática para ela. A biópsia foi feita no dia 20 de abril, que daí ela já estava com... Só espera um pouquinho, Lúcia, se todos concordam com essa indicação. Eu queria perguntar uma coisinha antes, essas alterações hematológicas que ela apresentou, como é que vocês interpretaram aí no meio do caminho? A leucocitose, a plaquetopenia, a nossa interpretação tinha sido, a princípio, relacionada a tanto a corticoterapia, principalmente a plasmaférese, propriamente dita. E continuamos aí o segmento, o acompanhamento da paciente nessa programação, né, das sessões da plasmaférese. Tanto que a gente vê que quando a gente interrompeu, né, as sessões, foi quando ela começou a ter a melhora, né, uma normalização dos exames hematológicos. Quanto à biópsia hepática, exatamente como o Gama já tinha citado, a gente ficou se coçando logo de início, né, para ver se biopsiava. Mas aí foi justamente o ponto da gente discutindo com a equipe de endócrino, e eles falaram, não, vamos esperar, a gente agora não é o melhor momento, né, um risco aí de uma tempestade tireoidiana, de descompensar ela ainda mais. Então, por isso que a gente iniciou todo o tratamento, né, do quadro tireoidiano, e quando ela se encontrou num melhor estado clínico, aí sim a gente conseguiu estar fazendo a biópsia para ela. Ô, Lúcia, essa hidrocortisona intravenosa, qual é a dose? Era 6 em 6. Oi, desculpa? 100 miligramas de 6 em 6. Tá. Assim, uma coisa que me chamou a atenção é que as transaminases caíram antes mesmo do T4 ter uma queda mais relevante, né? Então, meio que já sugere que tem algum aspecto autoimune aí envolvido, né? E respondeu parcialmente, ou até que rapidamente, né? Com o corticoide intravenoso. Exatamente. Bom, posso continuar? Vocês não repetiram os autoanticorpos nem a eletroforese? Não. Até o momento, não. Mas acho que a pergunta do doutor Eduardo é interessante, quando ele pergunta, todo mundo concorda com a biópsia nesse momento, né? O doutor João fez uma observação que, olhando aqui a linha do tempo, né, aqui dos níveis de T4, de fato, aqui, quando em 29/3, o T4 ainda estava 4,79, ela já tinha caído muito, né, as aminotransferases. Mas se a gente olhasse assim, só tudo isso da tempestade tiroidiana, né, ela respondeu muito bem, aqui 20/4, só tinha um tempo mais de um mês e pouco,
será que todo mundo teria tomado a decisão de biopsiar esse fígado pensando que ali tivesse uma outra doença hepática, né? Ou esse resíduo de transaminases, que não são nem 5 vezes o limite superior do normal, poderia correr por conta ainda da agressão hepática da tireotoxicose? Então, acho que essa questão da biópsia foi interessante, a tomada de decisão de fazê-la nesse momento, né? Ou talvez alguém pensasse, não, vamos aguardar mais um tempinho para ver se vai normalizar. E aí, na retirada do corticoide, olha, retirou o corticoide, está desmamando, ela subiu. Então, aí uma relação temporal com o corticoide trouxesse a indicação da biópsia mais vigorosa, né? Mais, enfim. Eu sei que, como o Caio está aqui na reunião, deve ter tido alguma coisa nessa biópsia, mas eu acho que eu esperaria um pouco. Eu não indicaria agora, não. Eu esperaria um pouco a evolução dessa doente. Eu não indicaria assim em cima. Eu queria me desculpar aí com o pessoal que tomou a conduta. Mas eu aguardaria um pouco, observaria um pouco aí, sei lá, mais uns 15, 30 dias, fazendo os exames e tal. Tentaria repetir a alta anticorpo, tentar fazer um eletroforese, dosar IgG. Eu acho que isso podia ser até residual, na minha opinião. Eu lhe daria carona na minha moto também. A gente ia passear lá, descer a Rua Augusta, juntos. Que eu também esperaria mais um tempo para biopsiar, doutora Edmundo. Tá vendo? E aí eu vou fazer reflexo invertido no meu cabelo. Bom. E aí, gente? Olha, eu só sou uma residente, mas aqui eu sou um pouquinho ansiosa, para quem me conhece. Eu acho que eu teria biopsiado também, doutora Perla e Lúcia. E o doutor Caio, o que ele conta para a gente? Agora, inclusive, eu vou passar a palavra para o doutor Caio, porque foi realizada a biópsia de fato, e aí acho que ele vai fazer agora alguns comentários sobre a biópsia dessa paciente. Como patologista de lá é o mesmo patologista da escola, então a Perla não foge muito. Você também, você vai ter que me engolir, já te falei. Doutor Caio, você tem que sair, eu acho, ou cair. Deixa eu só descobrir como é que faz. Aí, acho que... Aqui. Lembra o caso que você teve de mixedema com a ALT alterado? Lembra o caso que o Ed pegou no banco de sangue, né? Um doador de banco de sangue receitado com cirurgia alta. Lembra disso, Ed? Lembro não, Eduardo. Você não lembra do mixedema que você teve? Como era, Lúcia? Tá dando eco em algum... o caso que você pegou das ALTs alteradas de banco de sangue, e era um mixedema, você fez diagnóstico pelo exame físico lá da paciente? Foi, lembro. Era um homem, eu acho. Não me lembro agora, não. Mas eu me lembro desse. Foi, eu acho que o único caso que teve foi esse. Eu acho que foi o único caso que... Eu me lembro disso. Faz muito tempo, viu? Então, vamos lá. Tá aparecendo? Acho que tá. Tá sim. Só botar para... Aí, foi. Então, em relação à coloração inicial, né, as especiais, olhando tanto o maçom quanto aqui eu tenho o picrocírios, o que a gente consegue já observar? Em relação à amostragem, eu tenho uma biópsia bem representativa, eu tenho mais de 20 espaços porta, né, de amostragem, e aqui eu já consigo identificar, pelo próprio maçom, que eu tenho algumas estruturas que têm uma expansão já portal. Tá? Quando eu olho mais perto, né, tanto no maçom quanto no picrocírios, eu já identifico até esboço de nódulos. Tá?
Eu não consigo delimitar um quadro cirrótico instalado, mas essa formação, essa característica histológica com formação de nódulos, a gente já consegue identificar aqui bem claro, né? Tanto no picrocírios, aqui que a gente vê o nódulo, quanto aqui também no maçom, que a gente vê essa fibrose delimitando o nódulo. Voltando para o HE, o que chama atenção? Quando a gente olha a estrutura portal, chama a atenção maior, seria essa densidade de células inflamatórias, né? Então, a gente vê essas células redondinhas aqui, um volume um pouco maior, tá? E a gente vê que, por vezes, elas tendem a permear um pouco a interface. Olhando outra área, outro corte, a gente vê que esses linfócitos, né, eles, por vezes, eles saem, né, daquela interface e começa a envolver os hepatócitos da placa, né, ductal, da interface, e em contratempo a gente vê aqui que tem um parênquima que está tranquilo, que a gente vê o arranjo trabeculado típico. Já aqui, em contrapartida, a gente vê uma área lobular totalmente mexida, né, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a gente vê que tem essa alteração, né, tem um importante componente lobular aqui, tá, além da parte portal. Frisando mais as alterações portais, então eu vejo que tem um infiltrado, que ele tem um predomínio linfocitário, né, depois a gente vai ver que tem outras células, né, nesse menor aumento a gente consegue ver isso, então são essas células redondinhas, mais escuras, e que ele sai, né, do espaço-porta e ele começa a envolver a interface. Então, para mostrar que tem uma atividade de interface nesse quadro atual. Quando eu aproximo para avaliar esse infiltrado inflamatório e tentar caracterizar, é um infiltrado somente com linfócitos ou eu consigo identificar outras células? Quando eu começo a olhar, eu vejo o quê? Plasmócitos, 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 plasmócitos. Então, acaba sendo infiltrado com uma quantidade importante de plasmócitos. Tá? E esse infiltrado a gente vê tanto naquela parte portal, quanto também no parênquima. Olhando em outras áreas do parênquima, né, vou até voltar na anterior, nessa daqui. Então, aqui a gente viu áreas que tem uma retratação, né, entre aspas, até normal, né, a arquitetura normal, hepatocitária. Já aqui não, né, a gente vê que tem uma área que foi totalmente destruída. A gente vê muitas células inflamatórias aqui no meio, tá? E a gente vê algumas áreas que tem alguns hepatócitos perdidos, né? No meio dessa confluência de células inflamatórias, né? Às vezes uma área mesmo de necrose. E esses hepatócitos, os que remanesceram, né, remanescentes, eles adquirem o quê? Adquirem um formato típico de padrão regenerativo. Então, por isso, a gente consegue identificar o quê? A formação das rosetas, né? Então, a gente vê rosetas hepatocitárias aqui, tá? E, além disso, eu deixei aqui duas setas para tentar, né, mostrar que a gente vê o que aqui? A emperipoliese. Então, a gente consegue identificar as células inflamatórias, aqui são plasmócitos, dentro do citoplasma do hepatócito. Né? Nesse contexto, que beleza, que legal, finalmente! Dentro desse contexto da roseta hepatocitária. Para você, Gama. Eu deixo para o Gama porque o Gama gosta. Mostra mais um pouquinho aí para a gente olhar direito. Aqui. Tá. Então é bem essa célula inflamatória que a gente vê, ó, você até compara com outras células inflamatórias aqui, ó. Provavelmente isso aqui é um plasmócito. A gente vê o citoplasma mais amplo e o núcleo mais rechaçado para a periferia. Né, e ele é aprisionado dentro do citoplasma do hepatócito. Tá? Então, além dessas rosetas, então a gente evidencia a emperipoliese, até mesmo nessa área lobular que a gente vê que está totalmente alterada, totalmente destruída, a gente vê aqui, ó, até o infiltrado, a gente vê muito plasmócito, um plasmócito típico, clássico aqui.
Como diagnóstico, então, eu deixei como hepatite crônica, com moderada atividade de interface, importante componente lobular e encirrotização, tá? Em relação ao estadio, eu tenho estadio 3, infiltrado inflamatório portal, eu deixei 3, atividade periportal e atividade periseptal 3, e atividade parenquimatosa 3. E os achados morfológicos eu caracterizei como natureza autoimune, favorecendo então um quadro de hepatite autoimune. Tá? E é isso. Então, só para lembrar que são alterações que a gente não encontraria numa crise, né, de tireotoxicidade. Nesses quadros, até mesmo a lesão hepatítica, quando a gente tem, é mais um infiltrado linfocitário, às vezes neutrófilos, às vezes eosinófilos, mas numa quantidade bem menor, né, que é um infiltrado que tende a ser mais leve, né, até para dar tanto dano lobular, eu não consegui ainda, nem um artigo que eu vi, nem em crise, eu não vi uma hepatite aguda com tanto dano lobular. E outras também literaturas falam do padrão mais colestático, né, que dá uma colestase, que aqui também não tem nada de padrão colestático. É uma autoimune. É autoimune. Biópsia bem indicada, vai. Bem indicada. Acabou resolvendo. Agora, doutora Lúcia. Doutora Lúcia, tanta TGO poderia ser justificada não pelo dano mitocondrial, mas porque tem já que esse padrão de cirrotização? Ou não? Eu acho que pelo padrão de cirrotização, não. Mas o que a gente vê nas agudizações de hepatite autoimune faz muita TGO, né? Tanto que em alguns critérios você só tem AST. Vou falar que a Janinha vai brigar comigo daqui a pouco. Você só tem AST, nem dão muita bola para LT. A AST costuma até nas agudizações aumentar mais do que a LT na hepatite autoimune, né? Sim, sim. Então, eu acho que é um padrão aí esperado. E uma coisa, Caio, para depois você verificar. Se fosse uma invasão do BOP na favela, uma destruição ampla, nas aminotransferase a LT, ela estaria na sala da casa. E a AST estaria no banheiro. Aí só sai depois, entendeu? Primeiro tu queima todas as ALT e as AST ficam presas. Aí que elas começam a sair não tem mais ALT. Ela fica mais no final, mais alta. Residual. Boa. Agora, Caio, depois só para você... depois só para você checar essa questão da hiperipolese, eu estava falando com a doutora Lúcia outro dia que eu li um artigo que a hiperipolese ela está intimamente associada a maior dano inflamatório nas hepatites autoimunes. Ver se essa correlação ela de fato existe aí no dia a dia. Você ter mais atividade de interface, principalmente se você tiver muito dano lobular, você tem mais chances de encontrar a hiperipolese. Tem essa relação, sim. Então, vamos em frente, Luciana? Vamos. Bom, então a gente realizou a biópsia, como o Dr. Caio comentou, que confirmou aí nossa hipótese de hepatite autoimune. Bom, o que aconteceu? A paciente estava bem clinicamente, ela estava em programação de alta já, quando foi realizada a biópsia. Quando ela foi de alta, ela foi no dia seguinte do procedimento, a gente ainda não tinha o laudo, né, da biópsia, e ela foi orientada a fazer o desmame do corticoide 5 mg por semana. O que aconteceu? Depois da diminuição da dose do corticoide, ela saiu do hospital com prednisona de 40. Quando ela chegou na dose de 20 mg, em torno de 2 a 3 dias depois, pelo que ela relatou, ela voltou a apresentar picos febris entre 37,9 e 38,2, pelo que ela feriu em casa. Ela não tinha nenhum outro sintoma associado.
Nessa ocasião, ela já tinha o retorno ambulatorial agendado com a endocrinologia, e quando ela passou em consulta, foi optado por internar novamente para ver se tinha alguma origem, para investigar, na verdade, a origem desses episódios febris. Os laboratoriais não mostraram nenhuma alteração, e o rastreio infeccioso veio negativo. Então, foi discutido entre as equipes a opção de voltar a corticoterapia para a dose de 40, que é como ela estava previamente, que foi a única alteração que tinha acontecido, que foi concomitante a esses episódios de febre. Então, uma vez que voltou a prednisona 40 miligramas, a paciente ficou bem. Então, aqui eu coloquei uma nova tabela, só para a gente conseguir acompanhar mais ou menos as datas do que foi acontecendo com a paciente. Então, no dia 20, a gente fez a biópsia, ela estava com uma prednisona na dose de 40 miligramas, foi de alta para casa. Em casa, ela foi fazendo desmame do corticoide. Quando ela chegou com uma prednisona de 20 miligramas, ela começou a apresentar episódios febris, não tinha alterações laboratoriais, não foi encontrado na internação alguma justificativa para esses episódios febris, e uma vez que foi restituída a dose de 40 miligramas, a paciente evoluiu muito bem clinicamente. Depois, essa última coluna da tabela já é do retorno da paciente no nosso ambulatório. Ela estava bem clinicamente, estava com a dose de 40 miligramas. Ela tem aí uma alteração discreta de canaliculares, que a gente vai seguir. E nessa ocasião foi optado por iniciar o imunossupressor para ela, com azatioprina na dose de 50, e programar aí o desmame de corticoide para ela. Então, o score da hepatite autoimune dessa paciente ficou em 19 pontos pós-tratamento. E aí a gente decidiu deixar com terapia imunossupressora com azatioprina e prednisona. É uma paciente que está em acompanhamento no nosso ambulatório e no ambulatório da endócrino. Hoje em dia ela está bem clinicamente, respondeu bem às medidas que foram instituídas, e a gente vai seguir, né? A gente achou interessante porque foi um quadro que, no primeiro momento, a gente achou que seria tudo pela crise tireotóxica, e aí depois a gente conseguiu fechar o diagnóstico, que são duas condições associadas, na verdade. E é por isso que a gente decidiu trazer para a discussão. É isso. Muito bom, muito legal, Lúcia. Lindo caso. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Alguém quer fazer um comentário? Eu quero. Eu queria fazer só uma pergunta, antes do comentário. Como que está a parte tiroidiana dela? Eu não vi embaixo. Ai, peraí, doutora, vou ligar de novo a minha tela aqui. Desculpa. Ela está com um T4 livre de 1,64. Ah, tá bem. Opa. E aí, João? Ô, Lúcia, eu tenho uma pergunta. Ela fez a radioterapia no dia 7/4. Isso. Né? Aí fez a biópsia dia 20, 2 semanas depois. Aí foi reduzida a dose gradativamente de prednisona. Então, no dia 11, estava tomando 20, foi quando ela voltou a ter aqueles picos febris. Né? Isso. Uhum. A gente não tem função tiroidiana nesse momento. Não, doutor, deixa eu só checar para falar para o senhor certinho, mas a gente não tem uma função tireoidiana desse dia. Não foi coletada por algum motivo. E ela ficou internada, na verdade, no dia 11, ela foi no ambulatório da endócrino, e da consulta eles encaminharam ela para internação. Mas ela não tinha um T4 desse dia. Tá. Porque algo que poderia, assim, eu não sei se a hepatite autoimune poderia justificar o quadro febril, mas como ela tinha um quadro de aumento de temperatura no momento que tinha uma tirotoxicose mais descompensada, talvez, em hipótese, como tínhamos aí umas 5 semanas aproximadamente do radiodo, você pode ter uma exacerbação da tirotoxicose por conta da tiroidite actínica que o iodo 131 promove. Então, eventualmente, aqueles picos de
de febre poderiam estar associados com uma piora transitória da tirotoxicose por conta da radioterapia, né? Mas eu não sei, quero aprender com vocês. A hepatite por si só poderia levar ao quadro de febre? Eu imagino que não, né? Não, dificilmente. Não faz parte da nossa listinha de... manifestação. Febre realmente... Principalmente nessa fase em que ela já estava até totalmente já com enzimas praticamente normalizadas, né? Isso foi até o nosso ponto de discussão com a endócrino na ocasião, e que a gente pensou exatamente ainda nessa exacerbação pós-radiodo como justificativa, e aí o aumento do corticoide até então tinha sido pela tireoidopatia, porque a gente ainda estava sem o laudo final, né, da biópsia. Perfeito, eu concordo, Bela. Muito bom. Doutora Maria Lúcia, quer fazer algum comentário antes da gente pedir? O João preparou uma revisãozinha aí, alguma coisinha dele aí para ensinar a gente a tratar a crise tireotóxica. Doutora Lúcia, está aí? Oi. Oi. Estou aqui. Não, tudo bem, vamos ouvir aí o João. Esse quadro febril, acho que só o João mesmo pode ter alguma hipótese, né? Acho que foi uma hipótese interessante, porque também depois evoluiu. Da nossa parte mesmo, acho que não se explica, e o rastreio infeccioso todo negativo, então eu gostei da sua sugestão, João, para explicar essa febre. Vamos ouvir aí o que... Com o nosso laboratório completamente normal, a resposta foi completa, né? Bioquímica, por enquanto. Bioquímica, né? Completa seria com a histologia, mas foi uma resposta bioquímica total. Eu posso apresentar, então? Então, o Eduardo pediu para eu fazer uma apresentação bem breve, também não quero ser muito repetitivo, porque muito nós já comentamos aqui, né, durante a apresentação do caso. Então, eu vou apresentar aqui. Apanhando do... Fernandinha, dá um help para o doutor João. Doutor, do lado do botãozinho vermelho embaixo, tem 3 pontinhos em vertical, aí do lado dele tem um apresentar agora. Só clicar nesse apresentar agora. Eu escolho uma guia, uma janela ou a tela inteira? É melhor a tela inteira. Aí você escolhe a tela inteira e clica em cima da tela que você vai apresentar e compartilhar ou share ou o que tiver escrito no... Isso, tá indo. Entrou, João? Entrou, mas como é que eu acho agora a minha... Só ocultar ali embaixo. Isso, agora o senhor já está apresentando. É só abrir o PowerPoint. A gente já está vendo e agora no tela inteira. Pronto? Pronto, já estamos vendo. Tudo bem. A crise tirotóxica ou tempestade tiroidiana é considerada uma emergência médica, né, causada por uma exacerbação de um quadro de tirotoxicose e se caracteriza por uma descompensação de um órgão ou mais, ou algum sistema. E interessante que o risco de mortalidade ele tem que entrar aí dentro desse conceito de crise tirotóxica. A ocorrência da tempestade tiroidiana antes dos anos de 1970 era mais ou menos em torno de 10% dos pós-operatórios de hipertiroidismo.
e mais recentemente representa 1 a 2% dos casos hospitalizados por tirotoxicose. A mortalidade vem variando com o passar do tempo, chegando a cerca de 100% lá nos anos de 1920, passando por perto de 30%, 70% nos anos 70, e atualmente ainda não é desprezível, podendo chegar a 10% a 15% dos pacientes. As causas da tempestade tiroidiana são todas as causas que envolvem o hipertiroidismo, como a doença de Graves, o adenoma tóxico ou bócio multinodular tóxico, mas também têm sido descritos casos de tempestade tiroidiana durante a fase destrutiva de qualquer tiroidite aguda, subaguda ou mesmo medicamentosa. A patogênese ela não é conhecida, o que se supõe é que deve ocorrer pelo rápido aumento dos níveis de T4 e T3, devido à alteração na ligação dos hormônios tiroidianos às suas proteínas ligadoras, e também ao aumento da resposta celular ao hormônio tiroidiano, levando a hipóxia tecidual. Em geral, há fator precipitante. No passado, o grande vilão era a pós-tiroidectomia, provavelmente por conta da falta de preparo desses pacientes pré-tiroidectomia, e atualmente, de longe, as infecções, especialmente infecções do trato respiratório, são os grandes fatores que precipitam a tempestade tiroidiana. E, obviamente, aqui no nosso meio, má aderência é um top, né, do fator associado, e também a suspensão abrupta dos antitiroidianos são relativamente frequentes fatores precipitantes. O quadro clínico é bastante variável, mas em geral os pacientes têm aumento de temperatura, algumas vezes com febre acima de 38,5, taquicardia acentuada, disfunção gastrointestinal relativamente comum, como náusea, vômitos, diarreia e icterícia, e disfunção do sistema nervoso central, indo desde confusão ou mesmo uma agitação psicomotora até mesmo o estado de coma. Disfunções de órgãos e sistemas, levando à insuficiência cardíaca, como já foi mencionado durante a discussão, é uma insuficiência cardíaca de alto débito, hepatomegalia congestiva, edema pulmonar, arritmias, especialmente fibrilação atrial, tem sido descrita em até 50% dos pacientes descompensados. Insuficiência hepática, seja por hepatite fulminante e colestase, que pode ser por ICC, por isquemia, mas geralmente está associado ao uso dos antitiroidianos. Existe também uma forma apática de tempestade tiroidiana que ocorre mais em indivíduos mais velhos e que se apresenta com uma fraqueza extrema, apatia emocional e confusão mental. E, às vezes, o diagnóstico da tempestade é feito na indução anestésica para algum procedimento, quando o paciente começa a ter agitação. Como eu havia comentado antes, existem alguns scores que tentam ajudar a definir a tempestade tiroidiana. O mais conhecido deles é esse de Burch e Vartovsky, que é baseado numa escala que se somam pontos em função dos achados em relação à termorregulação, efeitos sobre o sistema nervoso central, disfunção gastrointestinal e hepática, frequência cardíaca, os níveis de frequência cardíaca, presença ou não de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca e se tem um fator desencadeante ou não. E se somados todos esses pontos, nós tivermos um valor acima de 45, maior ou igual a 45, muito provavelmente o paciente está em tempestade tiroidiana. De 25 a 44 é sugestivo, e menos do que 25, a probabilidade de uma tempestade tiroidiana é muito baixa. Então, de 25 para cima, é muito importante que o paciente permaneça internado para o tratamento mais agressivo. Mais recentemente, um grupo japonês, liderado pelo Akamizu, ele propôs um outro critério, onde ele separa a tempestade tiroidiana em dois grupos, TS1 e TS2. Esse TS1 tem que ter tirotoxicose documentada, associada a pelo menos uma manifestação do sistema nervoso central, à semelhança do que o
o Bush-Vartovsky usa, e uma dessas manifestações, como febre, taquicardia, ICC ou manifestação gastrointestinal. Uma outra possibilidade seria a tirotoxicose, e na ausência de manifestação do sistema nervoso central, 3 dessas manifestações. Esse TS1 seria compatível com uma tempestade tiroidiana definida. Já o TS2 é uma tempestade tiroidiana provável, e aí é uma combinação de tirotoxicose mais 2 desses mesmos parâmetros que eu mencionei anteriormente, ou na ausência de avaliação de T3 ou T4 livre, pacientes que atendam os critérios para o TS1. Do ponto de vista de análise laboratorial, como eu tinha comentado antes com o Gama, a gente não consegue discriminar muito bem pacientes com tempestade tiroidiana ou pacientes ambulatoriais em função dos níveis de TSH ou dos níveis de T4 e T3. O cálcio ele pode estar aumentado, assim como a fosfatase alcalina por aumento do turnover ósseo, hiperglicemia pode acontecer por diminuição da secreção de insulina e aumento das transaminases, como a gente viu aí. Eu coloquei aqui um tópico de cortisol, não que a gente faça sistematicamente, mas seria interessante fazer, porque 5 a 10% dos pacientes com tempestade tiroidiana podem ter uma insuficiência adrenal parcial e necessitar permanecer com o corticoide durante todo o segmento. Em relação ao tratamento, ele objetiva a redução da nova síntese dos hormônios, redução dos efeitos periféricos dos hormônios tiroidianos, suporte para as descompensações sistêmicas quando ocorrer, identificação e tratamento das causas precipitantes. Existem, como todos sabem, 2 medicações que podem ser usadas, o propiltiuracil e o metimazol. O propiltiuracil ele teria uma vantagem teórica, porque ele é capaz de reduzir a conversão periférica de T4 em T3, fazendo com que a resposta clínica do paciente seja mais rápida, e doses sempre fracionadas, como mencionado aqui. O metimazol, diferentemente do que a gente faz ambulatorialmente, quando nós usamos doses únicas, diárias, na tempestade tiroidiana é desejável que ele também seja fracionado, porque a depuração da droga pode estar aumentada. Para a diminuição dos efeitos periféricos do excesso dos hormônios tiroidianos, a gente pode usar qualquer beta-bloqueador, o mais difundido é o velho propanolol, que teria também a disponibilidade de uso intravenoso se necessário. E, como eu tinha comentado antes, o propanolol também bloqueia a conversão de T4 em T3, melhorando a resposta clínica do paciente. Para a diminuição da liberação dos hormônios da glândula, a gente pode usar iodo inorgânico, como o iodeto de potássio, e a solução de Lugol. Numa condição onde for possível usar a droga antitiroidiana, lembrar que o iodo frio ele tem que ser dado pelo menos 1 hora depois do paciente ter tomado pelo menos uma dose de qualquer uma das drogas antitiroidianas. Os contrastes radiológicos, especialmente os de tomografia, eles, além da diminuição da liberação dos hormônios, eles também diminuem a conversão periférica de T4 em T3, e a gente tem usado com bastante frequência nos casos que aparecem lá na escola. E também para diminuir os efeitos periféricos do excesso hormonal, qualquer corticosteroide, como dexametasona, hidrocortisona ou a betametasona. Em algumas situações, a gente é chamado para avaliar situações muito específicas onde o uso normal, regular da droga antitiroidiana não é possível. Nesses casos, tapazol, propiltiuracil por via retal pode ser usado. Existe uma única referência na literatura de uso de tapazol por via intravenosa, e o lítio, como eu havia comentado, ele também diminui a organificação de iodo e a liberação do hormônio, e numa situação mais especial, mais crítica, ele poderia ser uma alternativa, especialmente quando o uso da droga antitiroidiana não é possível. Como a Lúcia comentou na apresentação, a plasmaférese é uma opção terapêutica muito boa, e as resinas ligadoras, de T4 e T3, elas podem também,
contribuir para a redução dos níveis séricos dos hormônios tiroidianos, e, excepcionalmente, a diálise pode ser uma alternativa. A evolução e o prognóstico do tratamento da tempestade tiroidiana vai depender de um diagnóstico rápido e tratamento adequado. Idealmente, esse tratamento deve ser feito em unidades de terapia intensiva, e a mortalidade, que já chegou a ser em torno de 100%, atualmente gira em torno de 10% na maior parte dos serviços, inclusive no nosso serviço. Foi uma apresentação bem curtinha, bem rápida, só para fazer um resumão, né, do que a gente já discutiu, né, durante a apresentação do caso, que foi muito bom. Excelente. Os meninos, algumas dúvidas? Muito bom, hein? Caso interessante. Vamos aproveitar o João para fazer algumas perguntinhas. Vocês querem ver o caso que a gente fez o preparo rápido? Ah, legal. Pode? Tem tempo? Pode, sim. Tela inteira. Fernanda, me ajuda de novo aqui. Gama 2. Cada vez que eu vejo alguém com dificuldades semelhantes às minhas, eu fico feliz, porque eu vejo que... Aí o doutor vai clicar em apresentar agora a tela inteira. Aí tem que selecionar a telinha. Seleciona a tela, compartilha, oculta. Isso, já está aí. Legal, abriu. Mas agora eu fechei a apresentação. Deixa eu abrir aqui novamente. Só um instantinho. Está abrindo. Só um minutinho. Enquanto você está abrindo, só um comentáriozinho final. O que eu achei super interessante, aqui a gente achou muito interessante do caso, além, lógico, da associação, né, das doenças, é justamente fazendo a revisão e vendo que quando a gente pensa em associação de doenças autoimunes, né, de hepatite autoimune com doenças tireoidianas, a mais comumente vista são as relacionadas às tireoidites, né, Hashimoto, hipotireoidismo. A associação com doença com hepatite autoimune e doença de Graves é em torno de 6%. E se a gente for ver o inverso, né, se eu pegar os pacientes com Graves e que tenham hepatite autoimune, a gente vê uma prevalência de 1,8%, ou seja, bem infrequente. Né? Então, por isso que eu achei esse casinho tão diferente aí nesse sentido. Não, com certeza o caso foi bem legal para ela. João, e aí? Precisa dar uma Fernandinha aí de novo? Não. Já. Deu? Deu. Eu tô só para não... Uma pergunta aí para os experts. É possível, então, que a descompensação da doença tiroidiana tenha aumentado a gravidade, quer dizer, a descompensação, tenha levado a uma descompensação da hepatite autoimune crônica? Porque aquele nível de STLT estava altíssimo, né? Ô, Fernanda, me ajuda aqui? Para eu selecionar o que está aberto.
É só abrir, né? Já está aberto. Só você abrir agora o PowerPoint, porque a gente já está vendo a sua tela. Ô, Clarice, eu acho que é difícil dizer quem que é o ovo, quem que é a galinha, né? Certamente é uma doença crônica, agudizada, né? Então, ela teve uma apresentação aguda de uma hepatite autoimune que já era crônica, e é possível que esta agudização da hepatite autoimune tenha precipitado a crise tireotóxica. Eu acho que é o mais razoável da gente pensar, né? E no fim das contas, acabou no fígado juntando as duas coisas, e ela teve um quadro assim até mais intenso. Mas eu acho que a sequência de coisas talvez tenha sido assim, né? Ela tem uma doença crônica agudizada, a gente não tem dúvida, o Caio mostrou isso para a gente muito claramente. Interessante. Posso mostrar? Vamos lá, João. Então, é um jovem, né, 28 anos, com Graves, má aderente, como eu tinha comentado antes, suspendeu o medicamento depois da introdução do metimazol por um mês, por conta de um quadro febril. Pelo menos ele foi obediente. A gente orientou no ambulatório que caso apresentasse febre era para parar. E ele tinha realmente uma neutropenia bastante importante. Não dava para reintroduzir o medicamento, né? Aqui, como vocês podem ver, né, tinha neutrófilo de 54. Estava bem descompensado ainda, e aí a gente decidiu fazer um preparo rápido, que envolveu o uso de Lugol, 8 gotas a cada 6 horas, hidrocortisona 100 mg a cada 8 horas. Aqui arriscamos o carbonato de lítio, 300 mg de 12 em 12, e ele acabou fazendo também uma granulocitopenia residual por conta do uso do propanolol, então nós tivemos que trocar pelo carvedilol. E aqui foi a evolução, né? Então o preparo começou aqui no dia 20, então vocês veem que ele tem um T4 livre acima de 7, e em 3 dias o T4 cai para 5, o T4 total de 25 para 18, e olha só, o T3, é impressionante o efeito do iodo sobre os níveis de T3, então o T3 cai de 6,2 para 3, e aí no dia seguinte ele faz a tiroidectomia e ficou super bem. Esse é o bócio do rapaz. Legal. Legal. Bom, João. Muito bom, gente. Muito bom. Obrigado. Alguém quer aproveitar o doutor João, doutor Gama, doutora Lúcia? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Quando a gente fala de tempestade tiroidiana, que esse quadro que é, obviamente, uma exacerbação da tirotoxicose, eu fico na cabeça pensando muito mais em Graves ou doença de Plummer, mas quando se fala tiroidite subaguda de Decker-Weide, que é só aquela ruptura folicular de hormônios já pré-fabricados, essa destruição inflamatória é suficiente para acarretar também uma tempestade tiroidiana? Sim, Gama. Assim, de longe, a principal etiologia é a doença de Graves, né? Até pela prevalência. Depois, o bócio tóxico, mas tem relatos na literatura de pacientes que desenvolvem alguma descompensação depois de um evento agudo, né? Como uma tiroidite aguda, subaguda ou mesmo medicamentosa. Mas, de novo, são relatos de casos, né? É um caso ou outro, né? Mas isso existe essa possibilidade também. Possivelmente, Gama, isso deve acontecer em alguém que já tem alguma doença de base, né, que possa ser descompensada por aquele aumento transitório, né, da levotiroxina, né, ou uma cardiopatia, ou alguma hepatopatia de base que possa ser piorada
durante aquele período, né, de liberação aguda. Alguma pergunta mais, Ed? Não, Edu, foi ótimo, bonito caso, e eu queria dar um abraço no João, que fazia muito tempo que eu não via, e parabenizar o pessoal da Santa Casa, a Perla, a Lúcia, que apresentou, muito bonito o caso, muito legal. E o Caio, que diagnosticou. E o Caio também, que isolou a hepatite autoimune. E até com hiperipolese, né? Algo que... né? Até com hiperipolese. E muitos plasmócitos para já. Exatamente. Vamos encerrar. Vamos encerrando. Vamos encerrando. A Janaína levantou a mão. Obrigada. Não, eu queria fazer festinha para o plasmócito, mas não era Valéria e o Caio não ia entender. Vamos começar então de novo. Gente, vamos abrir as câmeras para a Fernandinha fazer uma foto. Beleza? Beleza. Acho que ela saiu fora, né? Cadê a Fernanda? Não, a Fernanda está aí. Está aí. É porque eu estava sem áudio. Peraí, que eu ia fazer a foto e não dá para falar. Se quiser ajuda, Fernanda, eu posso te dar, viu? Valeu, doutor. 1, 2, 3 e já! Beleza. Oi! Agora ele já está blogueiro, então ele sabe tudo. Pessoal, me sigam no Instagram. Me sigam no Instagram. Eu bati a marca hoje de 406 seguidores, por favor. A meta é ultrapassar a Juliette. Vamos lá, me ajudem. Doutor Edmundo, eu sei que o senhor é um influente. Por favor. É simplesmente Raimundo Araújo Gama. Me sigam.